Em meio à tensão política protagonizada por Jair Bolsonaro e o presidente francês Emmanuel Macron, o mundo assiste à crise ambiental que assola a Amazônia. Mas se você não está por dentro de tudo que está rolando, a gente ajuda a te lembrar o que já foi dito nesse embate. Segue o fio. O trailer começa com o professor de grandes proporções. Tudo começou no dia 22 de agosto, quando o presidente francês Emmanuel Macron usou suas redes sociais para dizer que as queimadas no Brasil deveriam ser discutidas com urgência durante o encontro do G7, que é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. As queimadas na Amazônia então serviram como ponto de partida para uma escalada de tensão entre os dois líderes. Com a repercussão mundial da catástrofe, Macron declarou: "Nossa casa está pegando fogo, literalmente. A floresta amazônica, os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional." Porém, para falar sobre o assunto, o presidente francês usou uma foto antiga, feita na década de 90 por um fotojornalista norte-americano. Jair Bolsonaro não reagiu bem à declaração e acusou Macron de usar a questão da Amazônia para ganhos políticos pessoais. No Twitter, Bolsonaro escreveu: "Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia, apelando até para fotos falsas, não contribui em nada para a solução do problema." No mesmo dia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, usou seu perfil no Twitter para repostar um vídeo de um youtuber que chama Macron de idiota. Em meio à troca de farpas, o governo francês acusou o presidente brasileiro de mentir durante o encontro do G20 e, por conta disso, disse que rejeitaria o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Os franceses ganharam ainda o apoio da Irlanda, que disse que votaria contra o acordo caso o Brasil não respeitasse os compromissos ambientais. Em resposta às novas declarações, o presidente brasileiro rebateu as acusações. "Lamento a posição de um chefe de Estado, como o da França, se dirigir ao presidente brasileiro como mentiroso. Nosso país, verde e amarelo, mora no coração de todo o mundo." Após admitir o emprego das Forças Armadas para combater os incêndios e dizer que a proteção da floresta é dever do país, no sábado foi a vez de Bolsonaro cometer uma gafe ao postar uma foto antiga da Amazônia. A postagem compartilhava um post originalmente publicado pelo Twitter do Ministério da Defesa, com um vídeo que mostrava a ação de um avião do Exército apagando focos de incêndio na Amazônia. O vídeo, no entanto, havia sido usado pela pasta em 2015, em um post sobre incêndios da Chapada Diamantina, na Bahia. Para justificar a gafe, o governo disse que a postagem era meramente ilustrativa. No mesmo dia, Bolsonaro ironizou a aparência da primeira-dama francesa Brigitte Macron em uma postagem no Facebook. A polêmica logo ganhou repercussão na França, onde Bolsonaro foi duramente criticado pela ofensa sexista. Macron definiu os ataques como desrespeitosos e ainda lamentou o comportamento do presidente brasileiro. "Como tenho uma grande amizade e respeito pelo povo brasileiro, espero que eles rapidamente tenham um presidente que se comporte à altura." No dia de abertura do G7, o presidente francês ressaltou o compromisso coletivo de todos os países participantes. Na ocasião, Macron disse ainda que a Amazônia é um bem comum do planeta e completou: "Estamos todos envolvidos e a França está provavelmente mais do que outros que estarão nessa mesa, porque nós somos amazonenses. A Guiana Francesa está na Amazônia." Em reação às declarações de Macron no G7, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ofendeu o presidente francês, chamando-o apenas de um calhorda oportunista buscando o lobby agrícola francês, e disse que os franceses elegeram um governante sem caráter. Em uma das inúmeras mensagens, chegou a sugerir: "Ferro no cretino do Macron, não nos franceses." No dia seguinte, Macron disse que Bolsonaro deve ter achado uma boa ideia que seu ministro o ofendesse. Com o fim da reunião do G7, os líderes do grupo resolveram liberar 20 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, para a Amazônia. A maior parte do montante
seria usado para enviar aviões de combate a incêndios, de acordo com uma fonte próxima da presidência francesa. Para recebê-la, no entanto, o Brasil deveria concordar em trabalhar com organizações não governamentais, as ONGs, e também com populações locais, de acordo com uma exigência do governo francês. A ajuda internacional, considerada importante por alguns setores do governo brasileiro, foi recusada por Jair Bolsonaro, que questionou o interesse do presidente francês. Em uma nova postagem no Twitter, no dia 26 de agosto, ele justificou: "Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma aliança dos países do G7 para salvar a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém." Na última terça-feira, dia 27, em uma conferência de embaixadores em Paris, Macron ressaltou que há outros países a serem ajudados na Amazônia. Notei que as inquietudes são sobretudo a falta de tato de alguns dirigentes que consideram que a soberania é, no fundo, agressividade, o que acredito profundamente ser um erro. No mesmo dia, Jair Bolsonaro condicionou aceitar o dinheiro do presidente francês mediante a retirada de comentários considerados por ele ofensivos. Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso e depois informações que eu tive de que a nossa soberania está em aberto na Amazônia. Ainda na última terça-feira, Bolsonaro, em reunião com governadores da Amazônia, recuou no embate e ponderou: "Ninguém é contra aqui dialogar com a França, em hipótese alguma." E você, o que achou do embate entre Jair Bolsonaro e o presidente francês Emmanuel Macron? Não esquece de deixar sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, de também deixar um like e assinar o nosso canal. Para saber mais notícias sobre esse assunto e muitos outros, acesse as redes sociais e o nosso portal. E a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre.